Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2025 e o Verbo se fez carne. Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Jesus sobre o olhar do apóstolo João. Estamos estudando o Evangelho de João e já estamos na lição de número 13, ou seja, a última lição do trimestre, o fechamento do trimestre, desse segundo trimestre de 2025. E o tema é renovação da esperança. Nós vamos estudar aí, falar um pouquinho sobre a ressurreição do nosso Senhor, que é o ápice aí, que representa o ápice da nossa esperança. Esperamos Cristo voltar. E com a volta de Jesus, no arrebatamento da igreja, o nosso corpo será transformado. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós, que ficarmos vivos, seremos transformados. Mas o que nos dá, o que mantém viva essa esperança, foi a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Mas, irmãos, vamos para o texto áureo. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. João 20, 26. A verdade prática. A ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Como falei, o ápice da nossa esperança, o que mantém viva a nossa esperança, é que nós acreditamos em um líder vivo. Nós esperamos alguém que está vivo, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está. O túmulo está vazio, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Então a ressurreição de Cristo mantém viva a nossa esperança, é o ápice da esperança cristã. A leitura bíblica em classe está em João 20, do 19, versículos 19, 20 e do 24 ao 31. Os irmãos leiam a leitura bíblica em classe e os versículos que estão em cada tópico da lição, porque é a Bíblia, irmão, que dá base para este comentário feito aí pelo pastor, pelo mestre, professor Elienay Cabral. Meus queridos, quando nós entendemos que a ressurreição de Cristo é a base, ou é o ápice da nossa esperança, é que não haveria esperança se Cristo não ressuscitasse. Não havia esperança se Cristo não ressuscitasse. Então a ressurreição de Cristo mantém viva, oh glória, a nossa esperança. Paulo, ele vai deixar claro isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, quando ele fala da ressurreição do corpo. Ele vai nos mostrar aí a ressurreição, deixando viva a esperança, a fé. Olha o que ele vai dizer. 15, versículo 13 e 14. Se a ressurreição não aconteceu, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a vossa fé. Então, se torna inútil, se torna vazio,
sem sentido. Nós não acreditamos em um líder morto, que morreu, simplesmente morreu, né? E foi esquecido. Não, nós acreditamos em um Deus, em um líder vivo, que está à destra do Pai. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E isso torna viva, torna com sentido a nossa esperança, porque nós esperamos ele voltar. Ele falou que iria para o Pai e voltaria, nos levaria para junto dele, nos levaria para ele mesmo. João 14. Então ele vai ao Pai e ele promete retornar, porque vivo ele está. Então a ressurreição de Cristo torna aí a nossa ressurreição certa, irá acontecer. A ressurreição de Cristo torna viva a nossa pregação, o Evangelho, torna viva a nossa fé, com sentido, porque é a ressurreição de Cristo que valida a nossa fé, a nossa esperança. O texto áureo da lição de número 12, ele coloca: na cruz, Jesus triunfou. Nosso comentarista. Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Aonde está a morte? O teu aguilhão. Capítulo 15 também de 1 Coríntios é falar da derrota da morte, vencida pela morte e ressurreição de Cristo. Ressurreição de Cristo nos dá vitória. Glória a Deus. Cristo, ele vai no capítulo 11 de João, nos versículos 25 e 26, quando ele está ali com Maria, com Marta, né, na ressurreição de Lázaro, ele vai dizer que ele é a ressurreição e a vida. Olha o que ele vai dizer no capítulo 11 de João, que nós aprendemos em aulas passadas. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Então, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Oh, glória! Quando Jesus ressuscita, ele é a primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitar. Capítulo 27, 51 de Mateus, na ressurreição de Jesus, os sepulcros vão se abrir e muitos ressuscitarão. Serão vistos na cidade, eles vão aparecer a muitos. Mateus 21 e o versículo... Mateus, melhor dizendo, 25, 51, 27, desculpa, 27, 51, 53. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, com a morte de Jesus. Abriram-se, e no versículo 52, fenderam-se as pedras, no versículo 51, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Paulo vai falar que ele é a primícia dos que dormem. A ressurreição dele habilitou as outras ressurreições.
dos santos. Nós aprendemos em aula anterior que terá algumas etapas da ressurreição. Então, abriram-se os sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A ressurreição das duas testemunhas do livro do Apocalipse, a ressurreição dos salvos no arrebatamento da igreja, para serem arrebatados, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Vamos subir juntos a encontrar com o Senhor nos ares. Os mortos, durante a grande tribulação, reviveram, em Apocalipse, terão também ali, eles vão reviver, é uma ressurreição. E a segunda ressurreição que vai acontecer para os ímpios, para o grande trono branco. Então a primeira e a segunda ressurreição. Daniel, no Antigo Testamento, vai falar das ressurreições. Capítulo 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Entendemos que é algo que eles esperavam. O próprio Jó, no capítulo 19 e verso 25 e 26, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois ele vai dizer, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Então a ressurreição era algo também esperado pelos nossos irmãos do Antigo Testamento, era ensinado, mas o cumprimento se dá em Cristo. Os versículos que lemos em João 11, 25 e 26, ele dizendo ser a própria ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Crer em Jesus nos torna imortais. Porque se nós cremos em Cristo, ele vai dizer que a morte, nós passaremos da morte para a vida. Ele vai dizer que não morreremos, mas viveremos. Aí entra a eternidade. Então Jesus, ele, nestes dias da sua ressurreição, ele morre ao terceiro dia, ressuscita, ele vai aparecer aos discípulos e às irmãs, no espaço de 40 dias. Ele vai ser visto em Jerusalém com algumas aparições, o irmão coloca aqui 10 aparições. Ele vai ser visto por muitos. Paulo vai falar que ele aparece a 500 irmãos que ainda vivem. E vai dizer que por último aparece a ele como um abortivo. Mas ele tem pelo menos 10 aparições com seu corpo transformado. E o versículo que lemos do texto áureo vai dizer que ele se apresenta em um lugar fechado. Se apresenta no meio. Ele fala com detalhe. E 8 dias depois, no texto áureo, João 20, 26, uma semana ou um domingo após o domingo que Jesus ressuscitou. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro. E com eles, Tomé. Chegou Jesus e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Então, Jesus se apresenta no meio. Tudo fechado, vai dizer aqui, Tudo fechado. Ele não passou pela janela, ele não entrou pelas portas, porque ele estava com o corpo
transformado, com um corpo glorificado, a exemplo do nosso corpo, né? A exemplo do nosso corpo no milênio. Nós teremos o corpo transformado. Olha o que vai dizer em 1 João, capítulo 3, verso 2. 1 João, capítulo 3, verso 2. Olha o que está escrito. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Olha só que interessante. Paulo vai dizer que nós teremos o nosso corpo transformado. Em 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15 também, vai falar que será no abrir e fechar de olhos. As 10 aparições de Jesus, ele vai estar com os irmãos 40 dias, é o que diz em Atos, né? Olha só o que diz em Atos, no capítulo 1 e verso 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Ele ficou 40 dias com o corpo transformado. Maria Madalena viu, as irmãs viu, as mulheres viram. Ele vai colocar aqui, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. As suas aparições começaram com Maria Madalena junto ao túmulo vazio. 2. Seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio, as mulheres. 3. Depois foi a vez de Pedro. 4. E ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús, os 2 discípulos no caminho de Emaús. 5. Os discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente. 6. Posteriormente, na presença de Tomé. A seguir, no 7, apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. A 8ª vez, a sua 8ª aparição. Depois fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores, que Paulo também coloca em 1 Coríntios 15, 6. A 9ª aparição. Dirigiu-se ainda a Tiago, seu irmão, 1 Coríntios 15, 7. Por fim, manifestou-se, a 10ª vez, por fim se manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Todas estas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo. Então, confirmam que Cristo ressuscitou. Então, quando Cristo ressuscita, é renovada a nossa esperança. É renovada a esperança dos discípulos. Eles estavam atônitos, desesperançosos, perdido o caminho, sem esperança nenhuma, porque o seu mestre, o seu líder, havia morrido. Jesus vem falando com eles, ensinando eles a respeito da ressurreição. Jesus ensina os discípulos que ele ressuscitaria ao 3º dia, que ele veio para o fim, para o sofrimento, para a morte, mas que ele iria morrer e ressuscitar ao 3º dia. E parece que na morte de Jesus eles esquecem disso. Dúvidas. Tomé.
Quando Tomé toca em Jesus, ele vai dizer: tu és o verdadeiro Deus. Então, incredulidade no meio, dúvidas, desespero. Os dois irmãos no caminho de Emaús, os dois discípulos no caminho de Emaús, desesperados. Aquele que nós acreditávamos que ia sentar no trono, que ia mudar a situação, morreu. E quando eles percebem que é Jesus em sua casa, a esperança retorna. A esperança se acende. Não ardia em nós quando ele falava conosco. A esperança é renovada. O desespero sai. A desesperança sai, a falta. Tudo que é contrário à ressurreição traz vida para nós. A renovação da esperança. A morte de Jesus fez com que eles se desesperassem, esquecessem de tudo que o Mestre ensinou. Começa a ter dúvida, mas com a ressurreição, nessas aparições, o ensino e a esperança é renovada. Nós esperamos algo vivo, que nos prometeu, que brevemente voltará. E nós teremos o corpo transformado. João dizendo, o versículo que nós lemos, 1 João 3,2. Nós teremos o corpo transformado. E assim como ele é, o veremos. Nós vemos a tristeza dando lugar à alegria. Alegria que é um fruto do Espírito. O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus criou o homem imortal. E é um retrocesso. Nós estamos voltando ao Éden. E teremos o nosso corpo transformado. Nós vamos comer outra vez da árvore, do fruto da árvore da vida. Apocalipse. É das promessas a uma das igrejas. No meio da cidade, a árvore vai estar. Não haverá mais fome, lágrimas. Nós teremos o nosso corpo transformado. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. A alegria, um fruto do Espírito. A esperança, uma virtude que está lá junto, ao lado da fé e da caridade. Em 1 Coríntios 13:13. São virtudes que têm que fazer parte da vida do cristão. Ele tem que ser alegre. Paulo e Silas na prisão perto da meia-noite. Pedro, eles se alegravam por padecer o sofrimento de Cristo. É o processo da santificação, o processo do corpo sendo glorificado, o processo de estarmos vivendo a eternidade agora. Por isso que o corpo sendo transformado inicia-se também no momento da nossa conversão. Nós teremos o nosso corpo transformado, glorificado. Então, o fruto do Espírito em Gálatas 5:22, a alegria é um fruto. E a esperança está ali, juntamente com a fé e a caridade. Esperança, esperar com expectativa. Aguardar com expectativa, convicto que vai acontecer. Isso é ter esperança. Esperar com convicção. E nós teremos aí o nosso corpo transformado. A aparição de Jesus dissipou as dúvidas, fortaleceu a fé
e renovou a esperança dos discípulos. Jesus com o corpo transformado. A ressurreição de Cristo fortalece ou fortaleceu, renovou a esperança dos discípulos. Ele vai entrar no meio. Ele vai dizer: paz seja convosco. Eu vos dou a paz. Eu vos deixo a paz. Glória. Vivamos em paz. Vivamos em alegria. Vivamos esperançosos. Que um dia teremos o nosso corpo glorificado, o nosso corpo transformado. E é certo dizer que Cristo breve voltará e vai arrebatar a sua igreja e nos levará para junto dele. E assim como ele é, o veremos. Irmãos, concluímos essa importante aula, esse importante trimestre, importante trimestre de 2025. Foi muito bom estar com os irmãos, aprendendo a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando os irmãos grandemente. Fomos edificados, aprendemos muito com esta lição e o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Que venha o próximo trimestre. Irmãos, você que já nos segue, se possível, curte, compartilhe, comenta. Vocês que não nos seguem, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se possível, curte e compartilhe, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos grandemente. E vamos para a próxima lição, para as próximas lições bíblicas, que será aí o terceiro trimestre de 2025. Um abraço a todos. Lembre, nós teremos o nosso corpo transformado para a glória de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.